E aí, pessoal? Aproveitar aqui que eu estava gravando agora há pouco, respondendo uma pergunta aí sobre calculadores para FAF 463, né, que é uma reta industrial que eu amo de paixão, sou fangirl de FAF, descaradamente, porque o negócio é bom mesmo. Essa máquina, por exemplo, é uma máquina aí de décadas que peguei ela de um amigo, até meio que uma lembrança, né? Era de um amigo que ele é mexicano, ele morou aqui na minha cidade por uns tempos, né? Ele, a esposa e os filhos, eles já mudaram daqui e eles viajam aí pelo mundo, né? E ele trabalha fazendo sapatos. Então, como eles mudam muito, o que que ele faz? Ele, onde ele chega, ele compra uma reta dessa, né? Para pespontar couro, adapta, faz ali o que precisa e depois que eles mudam ele passa para frente, pega o que der para comprar outra cidade, que ele não tem que ficar carregando, né, máquina de um lugar para o outro, como é uma coisa, um belo de um trambolho, né, para carregar em mudança, ele não leva. Então quando eu peguei ela, ela tava não tava assim jogada no tempo, mas assim, tava numa varanda externa, com uma varanda aberta, coberta com plástico e tudo, mas igual eu falei, ele pega, usa por pouco tempo, então não preocupava muito com manutenção, ela tava, gente, toda sambada, sabe, suja por dentro, então assim, quando eu abri ela, eu fiz as fotos e fiz um slide show aí, que é se eu não me engano, é o primeiro vídeo aí que tá no canal, né, que seria o vídeo da um passo a passo aí de manutenção preditiva. No caso dessa daí foi uma manutenção corretiva mesmo, né? Tive que limpar, saiu, nossa, inimaginável de dentro da máquina. Mas enfim, a máquina é tão boa que mesmo tendo ficado muito suja, muito judiada por muito tempo, só fiz a limpeza ali, untei depois, limpei motor, também limpei todas as partes dela aí, né, que eu sou eu não sou assim formada especificamente em manutenção de máquina de costura, mas como eu tenho formação em mecânica industrial, né, que envolve parte de manutenção, eu faço manutenção de qualquer tipo de máquina, inclusive nos motores, né, os motores dessas máquinas aí para a bancada, normalmente é o mesmo tipo aí que a gente tem em torno, em fresa, em máquinas mais pesadas, que vai mudando mesmo a brutalidade do negócio aí de acordo com a potência dos motores, mas é basicamente a mesma coisa. Então essa máquina, depois que eu arrumei ela, ficou maravilhosa, lisinha, funcionando aí até hoje. E o legal dela é que, por exemplo, aqui a gente tem pouco espaço, então a bancada dela, ela ficou até na bancada dela aqui por algum tempo, né, numa varandinha que a gente tem aqui, porém ocupava muito espaço. Eu cheguei a levar bancada em máquina para casa da minha mãe, que tem muito espaço, né? Tem os meus recintos lá ainda onde eu guardo as minhas coisas. Porém, justamente por estar tendo pedido do pessoal aí para falar sobre manutenção dela, fazer alguns conteúdos, eu pedi o meu irmão para tirar só a máquina da bancada e trazê-la de volta para mim. E ela, como ela tem uma coisa interessante, o cárter dela, ele é fechado. Então acaba que ela fica parecendo muito com uma máquina doméstica, né? Dá pra gente colocar ela numa bancada, o lance todo é você saber como colocar o motor nela em outra bancada que não é uma bancada de máquina industrial. Então ela fica aqui mais para esses fins, mas se quiser botar ela aqui em cima e prender, por exemplo, no motor do meu torninho, ele é todo desmontável, né? Eu consigo colocar ela para funcionar com o motor do meu torno, por ela ter esse detalhe especial de ter um cárter fechado, ela é toda fechadinha. E qual a diferença? Como é que são as outras máquinas, né? As industriais e as semi-industriais, elas têm que ficar numa bancada própria, porque como ela tem a parte de baixo delas aberta, se você virar a máquina de cabeça para baixo, você vai ver os mecanismos delas todos ali. Então, no caso, a diferença da industrial para a semi-industrial é como ela faz a lubrificação. Como eu comentei que você tem cárter, quem conhece um pouquinho sobre carro já vai associar,
Se tem cárter é porque você tem questão de óleo, né, que fica ali em algum lugar e esse óleo tem que ir para a máquina, tem um sistema de lubrificação. A diferença da industrial para a semi-industrial é como essa lubrificação é feita. Então, os dois tipos, no caso, eles vão ficar... depende dessa bancada, né? É meio inviável colocar ela em cima de uma mesa. Como eu disse, ela é uma ave rara aí, né, nesse cenário. O dia que eu pegar ela aqui, eu mostro para vocês melhor e explico isso. A industrial, quando você coloca ela na bancada, a bancada dela, o cárter fica na bancada e você despeja o óleo ali no cárter que fica preso na bancada. E as industriais, elas têm um sistema ali de bomba que quando você coloca ela para funcionar, ela joga o óleo do cárter para dentro dela, igual acontece num carro. A semi-industrial não, ela tem essa parte embaixo que é aberta, o cárter é mais para parar ali mesmo, para não deixar cair sujeira, mas a lubrificação dela, no caso, é feita manualmente, ela não tem uma bomba que vai circular óleo pela máquina. Aí aquela ali, como eu disse, o cárter dela é dentro dela e é blindado. Ele é fechado e você tem um compartimentozinho ali onde a gente coloca o óleo e ele circula ali dentro e esse cárter dela fica fechado. Ele é como se tivesse esse cárter ali por segurança para não vazar óleo para fora da máquina, mas ele circula internamente ali dentro desse circuito que é todo fechado, mas também com esse sistema de bomba, porque ela é uma máquina industrial. Passando essa curiosidade, os calcadores eu já mostrei no outro vídeo, tinha faltado esse aqui, gente, eu acho que eu mostrei só esses três. Esse daqui é um calcador dela, aí de costura reta dela, normal, tá vendo? Fininho assim. Inclusive ajuda bem, também é bom. Eu falei que tem esse daqui que é para zíper, ó. Que é aquele que passa bem no meio do zíper. Esse daqui é o que faz, inclusive, o zíper invisível, né? É daquele tipo. Esse daqui, ele também é um tipo aí pra... Ele dá pra fazer costura reta, mas é um dos tipos aí pra passar zíper também, né? Também é dela. Aí o que eu queria mostrar aqui é que o rapaz perguntou, né? Que no caso os calcadores dele não estavam dando certo, eu dei uma explicação, né, sem estar com a máquina, né, de por que isso está acontecendo. Fiquei de gravar o segundo vídeo mostrando isso na máquina. Aí vou mostrar aqui, gente, que é a mesma questão do calcador, agulhas para ela, bobinas para ela, tudo é o mesmo que você compra para qualquer reta industrial. Né, o que vai mudar alguma coisa aí, de repente, como a questão dos calcadores, é uma regulagem ou outra que você tem que fazer aí, mas, né, de acordo com o tipo de costura, que às vezes você troca também a placa dela, né, que tem placa para costura pesada, placa para costura mais leve, essas coisas aí que vão mudando, como você adapta a máquina para o tipo de costura que você vai fazer. As agulhas dela, ó, tá vendo? Essa daqui é que eu uso mais para costurar couro e material pesado, material tipo de... Quando a gente pega aí material tipo de estofado, né? Cortina, esse tipo de coisa. E esse daqui normalmente que eu uso para costura reta normal e costura mais leve, né? Para tecidos comuns. Né? Então, ou seja, se você for na loja e pedir, né? Vai ser a mesma agulha que você usa para qualquer reta industrial. Também aí o que você vai ver para que tipo de tecido. Ela também tem agulha para malha, agulha de bordado, tem todos os tipos aí, mas tem que ser, né, para máquina industrial. E as bobinas dela, que tem até umas aqui que estão zero bala, eu comprei, nem cheguei a usar. Já tinha bobina dela ali. Normalmente quando fazia pouca coisa nela, e normalmente não tinha muita demanda assim de um monte de cor de linha, como eu uso na irmã
caçula dela que fica aqui atrás, ó, que é esse negocinho branco aqui atrás, é uma Quilt Expression, já é uma mais moderna aí. A Quilt não, como eu faço bordado nela, eu faço um monte de coisa, eu tenho aí, sei lá, deve ter umas 30 bobinas dessa máquina, sempre cheias ali, prontas para trabalhar com as cores, né, que eu possa vir precisar aí dos fios e linhas que eu uso nela. Essa outra, como não, então não usa tanto bobina, então já essas aqui eu comprei e estavam até guardadas ali. Aí ó, a diferença dela para uma bobina de máquina comum. Essas aqui são da Singer Cast Iron que eu tenho aqui. São as mesmas para 15C ou para que eu tenho aqui, que saiu depois da 15C, que já era branca, mas também é toda de ferro, se eu não me engano é 65, 63D, alguma coisa assim. Tem um número também de identificação que agora eu não me recordo bem. Então, ó, a diferença da bobina dela para essas aqui. Tá vendo? Essas aqui da máquina doméstica. O diâmetro é um pouquinho maior e a dela, no caso, ela é um pouquinho mais baixa. Vou mostrar bem de cima para vocês verem, ó. Olha aqui como é que essa daqui, a da máquina doméstica, ela tem um diâmetro um pouco menor e é mais altinha. A dela tem um diâmetro maior e é um pouco mais baixo, ó. Dá pra ver a diferença, né? E no caso dela, aqui a bobina dela, ela tem o carregador de bobina bem na frente do... Tipo, aqui tá o cabeçote dela. O carregador da bobina é bem na frente aqui. Bem na cara dela, assim. Depois eu vou mostrar, fazer mais vídeo dela aí vocês vão ver mais detalhes. Então é essa bobina que ela usa, né? Que aí caso surja, né, também essa dúvida, então agulhas as mesmas de qualquer outra reta industrial. Como eu disse, você vai ver o que? O tipo de tecido para o qual você vai costurar. Do mesmo jeito que as domésticas têm, como eu falei, agulha pontinha bola para malha, agulha para ponto arju, agulha para bordado, agulha para, como eu mostrei ali, agulha bem mais grossa que para costurar jeans, couro, materiais mais pesados. Todos esses tipos de agulha existem também para industrial. Então é a mesma coisa, você vai escolher de acordo com o tipo de trabalho que você vai fazer, ok? Espero que o vídeo ajude. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Tem, inclusive sobre a máquina, tem naquela seção agora que a gente tem, né, que eram as postagens, agora tem a seção comunidade. Vocês podem deixar as perguntas lá no post que eu deixei. Até como eu disse, né, essa máquina minha foi de um amigo que era mexicano e curiosamente muitos hermanitos aí, né, hispânicos, perguntam sobre essa máquina. Parece que ela é bem comum aqui pela América do Sul. Então, gente, fiquem à vontade aí para deixar também. Eu entendo bem espanhol, consigo entender vocês e responder, né, de boa aí. Então, vocês podem, esse post que tá lá na comunidade, de um rapaz que perguntou sobre uma engrenagem da máquina que quebrou. Eu te deixei uma foto que, né, pelo que eu entendi, seria a tal engrenagem. Ele ainda não visualizou, ainda não me respondeu se seria aquela engrenagem ali. Mas aí nessa foto mesmo vocês podem deixar outras perguntas que vocês quiserem aí sobre essa máquina, que a gente tem uma ferramenta aí do YouTube, que é o YouTube Studio. Eu consigo ver rápido e com facilidade os comentários com perguntas e tal, e responder mais brevemente. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado.